Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decreta a liquidação do Banco Master. Para 1,6 milhão de brasileiros, é o dia em que descobrem que seus investimentos viraram fumaça. Isso aqui eu já falei no outro vídeo também, que investi no Banco Master lá atrás. Eu lembro que era um CDB absolutamente alto e eu tenho alguns amigos que investiram no CDB do Banco Master e agora tiveram que pedir, o seu dinheiro de volta pelo FGC. E para o sistema financeiro, essa data, dia 18 de novembro, é a data onde a maior fraude bancária da história foi descoberta. Tudo começou com uma promessa: CDBs do Banco Master rendendo 140% do CDI. Enquanto grandes bancos ofereciam 100%, o Master prometia 140% e as pessoas acreditaram. Só que uma brevíssima explicação sobre o que é o tal do 100% disso, 100% daquilo, o que é o CDI. Vamos lá. O CDI é um certificado de depósito interbancário. É aquele depósito que um banco faz para o outro para equilibrar as contas no final do dia. Então, o banco A emprestou mais do que tomou emprestado. O banco B tomou emprestado mais do que emprestou. No final do dia, eles se emprestam dinheiro, nesse certificado de depósito interbancário. O que é o CDB? É o certificado de depósito bancário. Então, você está emprestando seu dinheiro para um banco, e este banco vai te pagar uma porcentagem do CDI. Essa porcentagem pode ser menor do que o CDI. Olha, estou te pagando um pouco menos do que eu estou pagando, para outros bancos aqui. Então, eu quero tomar o dinheiro emprestado para você. Ou um pouco mais, no sentido de que esse banco precisa muito de captação, justamente porque ele está com alguma operação muito boa que vale a pena para ele pegar algum dinheiro acima do valor que ele pegaria no setor bancário de outros bancos. A estratégia, nesse caso, era simples: crescimento acelerado. Em poucos anos, o Master saiu de um patrimônio de 4,2 bilhões de reais para dezenas de bilhões em ativos. No primeiro semestre de 2024, sozinho, o banco declarou lucro líquido superior a 500 milhões de reais. Mas quando foi liquidado, ele tinha só 4 milhões em caixa. Ato 2. Anatomia da fraude. Para entender o golpe, você precisa entender 4 palavras: crédito sem lastro real. O Master criava empréstimos fictícios para empresas que basicamente não existiam. Uma empresa com patrimônio de 5 mil reais recebeu um empréstimo de 300 milhões. Isso aqui, só para você entender, tá? Isso aqui é uma falha no sistema. Como eu falei no outro documentário, inclusive, o que o lobo de Wall Street fazia, Ele basicamente entendeu que vender comissões de empresas mais arriscadas era maior. Então você conseguia receber o dobro de comissão dependendo da empresa que você vendia, já que a empresa tinha pouca ou quase nenhuma possibilidade de crescer e render frutos. Então esse cara extrapolou nas vendas disso daí. O cara pegava uma firma de fundo de quintal, o cara, fazia sacola e falava: eu tô com uma startup de embalagem, não sei o que lá, e vendia esse sonho pras pessoas. Aqui no caso do Banco Master é ainda pior, cara. Na verdade, não é que ele te vendia uma ação que realmente existia, de uma empresa que tinha pouca ou nenhuma chance de progredir. Ele simplesmente fazia esses empréstimos para empresas que às vezes nem existiam. Era só um papel. Olha, tem um papel de uma empresa que faz, capinha de computador. E a empresa nem existe. Mas o esquema era muito mais sofisticado do que isso. Aqui entra em cena a Reag Trust, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Executivos da Reag atuavam como representantes dos fundos acionistas das empresas tomadoras de crédito, mas eles também tinham participação nas próprias empresas que recebiam os empréstimos. Ou seja, é basicamente, cara, uma super maquiagem fiscal, entendeu? Só a termos comparativos, o que a Dilma fez, que levou ela ao impeachment, não foi somente a pedalada fiscal. Ela quebrou algumas regras, fiscais de pedir empréstimo para conta recorrente, mas a parte mais grave disso foi justamente ela ter maquiado as contas, ela não ter pago algumas dívidas e ter colocado no livro fiscal que ela tinha pago essas dívidas. O que está sendo feito aqui é mais ou menos isso. Esse cara tem uma empresa, que é uma empresa de fachada, essa empresa recebe esses empréstimos e esse cara dessa empresa assim: olha, agora que eu tô com esse monte de dinheiro aqui, olha como a empresa está captando, olha como uma empresa tem futuro. Não sei se você entendeu essa salada aqui, mas basicamente você cria uma empresa, empresta dinheiro, esse dinheiro é colocado rapidamente nos fundos desta própria empresa e esta empresa, de forma fraudulenta, esses fundos de forma fraudulenta, supervalorizam esses títulos. Ou seja, tudo não passa. Eu não vou dizer nem que é um castelo de cartas, porque o castelo de cartas ainda tem as cartas. Aqui seria um castelo de nada. É um castelo de uma projeção que você faz com uma imagem que de repente você desliga a luz e a imagem simplesmente mostra que ela não existia. Entre julho de 2023 e julho de 2024, o Banco Master e os fundos administrados pela Reag estruturaram operações que somam 11,5 bilhões de reais. Essas operações estavam em desacordo com as normas do sistema financeiro internacional. Tinham falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez. E o dinheiro circulava em loop. Master para as empresas fantasmas, para fundos da Reag e de volta para o Master. Em 31 de dezembro de 2025, o Banco Central enviou ao TCU um relatório sobre as operações suspeitas entre o Banco Master e a Reag. O que já por si só, mostra uma ineficiência terrível, tá? Porque olha o tempo. Nós estamos falando que foi entre julho de 23 e julho de 24 que você tem ali uma inflação artificial desses ativos desse banco. Como é que só em 31 de dezembro de 25 o Banco Central enviou ao TCU esse relatório? Olha, isso aqui tá esquisito. E aí, em janeiro de 2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag, renomeada CBSF Distribuidora.
O motivo? Graves violações às normas que regem as instituições do sistema financeiro nacional. Ato 3. A operação no BRB e o golpe dentro do golpe. Essa fraude precisava de um parceiro. Um banco que comprasse esses créditos fictícios. Não sei se você entendeu. Vamos lá, gente. O cara foi lá, criou a empresa, pegou o dinheiro emprestado, jogou para fundo da própria empresa, inflou artificialmente esses fundos. O banco foi lá e recomprou. E assim o ciclo ficou, fechado em si mesmo, inflando esses valores fictícios. Aí você precisa de um parceiro. Bom, preciso de um banco que compre isso daqui nos valores, inflados artificialmente. Como se eu tivesse um carro que vale 10 mil e por algum motivo eu preciso de alguém que vai me comprar esse carro por 100 mil. Bom, vendi o carro por 100 mil, azar de quem comprou, certo? Esse era o papel do BRB. O Master encontrou o alvo perfeito, o Banco de Brasília. O BRB, um banco público controlado pelo Distrito Federal. O Master vendeu cerca de 13 bilhões de reais em carteiras de crédito ao BRB. Essas carteiras eram consideradas podres, muitas sem lastro real. A carteira comprada pelo BRB representava pelo menos 21% do portfólio do banco em junho. Em março de 2025, o BRB anunciou a compra de 58% do capital total do Banco Master. A operação foi aprovada internamente pela BRB e até pelo CAD, mas em setembro de 2025, o Banco Central vetou a compra. O que é, obviamente, um escândalo. Como é que um banco de Brasília, controlado pelo Distrito Federal, como é que ele compra esses títulos podres? Então, primeiro foi lá e comprou 21% desses títulos completamente inflados, sem lastro real. Ou seja, você não está comprando uma ação de uma empresa que realmente tem um valor de mercado, que está andando, ou uma porcentagem de um fundo imobiliário que existem os imóveis. Não. Você está comprando só um título inflado e, de repente, isso passa por todo mundo até que travou no Banco Central. Ainda bem que, inclusive, travou no Banco Central. E aí, o que acontece? O temor do Banco Central era claro. Ativos problemáticos e dívidas não incluídas no negócio poderiam ser herdados pelo próprio BRB. Isso comprometeria a solidez financeira de um banco público. E aí, durante uma cariação no STF, teve a contradição sobre esse prejuízo. O Vorcar alegou que o BRB não teria sido prejudicado. O Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, afirmou o contrário. O prejuízo seria da ordem de 2 bilhões de reais. Em 18 de novembro, o Paulo Henrique Costa foi afastado pela Justiça e ele foi alvo de mandado de busca e apreensão, além de medida cautelar. Ato 4. Os números da destruição. Em maio de 2025, o Banco Central estimou que o Banco Master precisaria de 20 bilhões de reais em ajuste de patrimônio para contornar a crise de insolvência. 20 bilhões. Esse é o valor médio do patrimônio da maior parte dos bancos de médio porte do Brasil. A fraude total é estimada em pelo menos 12 bilhões de reais, segundo o diretor da Polícia Federal. Outros investigadores falam em até 50 bilhões de reais. Antes da liquidação, o Banco Master administrava dezenas de bilhões em ativos, atendia mais de 1 milhão de investidores de varejo, contava com aproximadamente 1.000 funcionários e tudo isso era sustentado por um castelo de cartas. Quando o castelo desabou, as vítimas eram reais. 1,6 milhão de pessoas ficaram com os investimentos do Master. Como eu falei, eu tenho amigos que estão hoje pedindo o crédito do FGC. E vou te falar uma coisa, tá? No fim do dia, por mais que você possa dizer, não, mas o FGC vem dos grandes bancos, né? Não, vem do seu dinheiro. Se um banco tem um prejuízo, você pode ter certeza que ele vai ser repassado a você. Seja em algum spread, seja algum produto, alguma taxa, alguma tarifa, você pode ter certeza que essa conta vai, em alguma instância, ser paga por você, seja você um investidor ou não de qualquer tipo de investimento no Brasil. E aqui vem as vítimas diretas do caso. Olha só, pelo menos 18 institutos previdenciários aplicaram em letras financeiras do banco. Ou seja, isso significa o seguinte, velho. Alguém que trabalhou a vida inteira e colocou a sua previdência em algum desses fundos, que alguns desses, inclusive, são compulsórios, tá? Você nem escolhe onde você vai investir. Simplesmente, pela natureza do seu trabalho, você já tem um desconto e já é colocado ali. Como, por exemplo, foi o que aconteceu com o fundo de pensão dos Correios, né? No escândalo do PT, mas isso é outra história. O lance é o seguinte, cara. Muita gente cujo dinheiro da aposentadoria estava apoiado nisso daqui, de repente, perdeu o laço porque estava apoiado no castelo de cartas. Olha só, a Rio Previdência investiu 970 milhões de reais. A Amprev, do Amapá, 400 milhões. E Prev de Maceió, 97 milhões. E ao contrário dos CDBs, letras financeiras não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Créditos. É isso que é entendido pela lei. E claro que isso afetou, não só as contas públicas, mas também o pagamento de aposentadorias. Episódio 2, o resgate. Vamos lá. O FGC e os pagamentos. Como estão sendo feitos esses resgates, como estão sendo feitos esses pagamentos e de onde está saindo o dinheiro. 13 de janeiro de 2026, às 9 da manhã, 1,6 milhão de brasileiros acordaram com a mesma esperança: recuperar o dinheiro que perderam no Banco Master. Para alguns, seria um final feliz. Para outros, o começo de um pesadelo. Porque nem todos os investimentos eram iguais. E nem todos seriam resgatados. Essa é a história do maior resgate financeiro da história do Brasil. Inclusive, tá? Existe um filme chamado A Felicidade Não Se Compra. Ele trata mais ou menos de como o comportamento moral ou imoral se dá num momento de desespero, num momento de busca de resgate,
desses bancos. Assista esse filme, tá? Não tem nada a ver com o escândalo do Banco Master, mas é um filme muito bom. Trata de outros temas, né? Mas é um filme muito bom para você entender, inclusive, a diferença, né, do sistema bancário brasileiro para o sistema bancário de outros países, principalmente, né, em décadas passadas. Se não me engano, esse filme é dos anos 60. Assista esse filme, tá? Ato 1. O que é o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito, né, ele foi criado em novembro de 1995 e ele é um colchão de segurança do sistema financeiro brasileiro. Sua função é simples: garantir depósitos e investimentos quando um banco quebra. O limite é R$250 mil por CPF ou por CNPJ por instituição financeira. O FGC cobre depósitos em conta corrente, poupança, CDB, LCI e LCA. Só lembrando, tá? O que é LCI? A LCI é quando você vai investir em algo ligado a imóvel, né, que é uma demanda aqui que o Brasil tem, né? Nós temos uma demanda gigantesca para imóveis e às vezes a gente não tem oferta para isso. Então, inclusive a LCI, eu não sei se hoje ainda mas até pouco tempo atrás, ou hoje ainda deve ser, isento de imposto de renda. A LCA é a mesma coisa. Você está falando do mesmo tipo de crédito, mas para setores da agricultura brasileira. E aí é o seguinte, cara, qual que é a ideia geral do FGC? A gente tem no Brasil uma porcentagem muito baixa de pessoas que investem, né, em títulos de LCI, LCA, CDB ou em ações diretamente. O lance é o seguinte, cara, se você pega em outros países onde uma maior parte das pessoas, né, investe diretamente nisso, você tem muito mais informação circulando sobre isso, você tem muito mais dinheiro rodando, né, e ajudando a potencializar a economia, novas ideias, etc. Mas no Brasil não. Aqui no Brasil nós temos menos de 5%, né, de pessoas que investem diretamente nesses títulos. Então o FGC é uma maneira de acalmar você. Já que você tem um preconceito com isso, já que você tem muito medo, vem comigo que até R$250 mil eu garanto para você que você não perde seu dinheiro. E olha só, antes do caso do Master, o fundo tinha 122 bilhões de reais em caixa. Esse dinheiro vem de contribuições mensais dos próprios bancos ao sistema. Novamente, tá? Ah, é dinheiro de banco, então deixa. Não. Se o banco está contribuindo, você pode ter certeza que ele está tirando isso de você em algum lugar. Em 2023, o FGC já havia atuado. Ele interveio em duas instituições, a BRK e a Portocred. As dívidas dessas duas somavam 1,7 bilhão de reais, lesando cerca de 54 mil credores. Em menos de 3 meses, o FGC pagou 1,65 bilhão de reais, que foi quase a totalidade do rombo. Mas o Master era diferente, era muito maior. O caixa do FGC, de 122 bilhões, seria drenado em cerca de 1/3 com os pagamentos aos depositantes do Master. Cerca de 40 bilhões de reais, a maior operação de resgate da história. E aí a gente chega no ato 2, como é que funcionam esses pagamentos. O pagamento aos credores começou oficialmente no dia 13 de janeiro de 2026. A empresa liquidante, nomeada pelo Banco Central, a EFB Regimes Especiais, recebeu a lista consolidada de credores. Um detalhe importante, a ordem de pagamento não depende do valor investido, depende da rapidez com que o investidor se manifesta no sistema. Quem solicita primeiro, recebe primeiro. Ou seja, eu perdi só R$1.000, cara, me devolve aqui só meus R$1.000. Não, cara, perdi aqui os R$250 mil. Calma, quem chegar primeiro leva. Se o do R$1.000 chegou depois, vai pegar depois. Os valores pagos incluem o principal e os juros acumulados até a data da liquidação, 18 de novembro de 2025, mas não há correção posterior. Os rendimentos dos CDBs ficam congelados desde 18 de novembro, data da liquidação. O que, a meu ver, isso aqui é uma questão de opinião, é um absurdo, tá? É um absurdo. Vamos supor que eu tenho um banco, esse banco se chama Master, e eu prometo para você um rendimento que não existe. Por exemplo, 140% do CDB. Aí você investe em mim e eu sou um fraudador. Ah, dei fraude, um abraço. Você vai recolher o seu dinheiro com os 140 prometido, sendo que ele é completamente fora do mercado. Você concorda que isso cria uma distorção mercadológica? Porque a partir do momento que eu vou fazer uma fraude e você não vai nem se ferrar por causa disso, por que eu vou ser parcimonioso na hora de investir nessas coisas milagrosas? Se até R$250 mil o FGC vai cobrir mesmo, não? Vambora. Eu tenho uma opinião, isso aqui é uma questão de opinião, tá? Isso não é fato, isso é opinião. Eu sou totalmente contra isso. O FGC reforça que não cobra taxas, não utiliza intermediários e não solicita depósitos antecipados. Isso é muito importante, tá? Porque com certeza vai ter gente querendo dar golpe em cima do golpe em cima do golpe. Vai ter o WhatsApp falando, você quer receber seu dinheiro? Não caia nessa, tá? E claro, né, o FGC tem um limite. E o limite é o pesadelo de muita gente. O que nos leva ao ato 3, os que ficaram de fora. R$250 mil. Esse é o limite de cobertura do FGC. Se você investiu 80 mil, receberá 80 mil. Mas se você investiu 400 mil, receberá apenas 250 mil. E os outros 150 mil? Você terá que brigar na justiça, pode levar anos ou nunca receber. Mas tem um grupo que está numa situação ainda pior. O Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, a Rio Previdência, investiu 1,2 bilhão de reais em letras financeiras do Master. Letras financeiras são títulos de dívida e não são cobertas pelo FGC.
R$ 0 de cobertura. O liquidante rejeitou a proposta do Rio Previdência para trocar esses títulos por precatórios. O motivo? Configurava um privilégio ao credor. Há risco concreto de que o governo do estado do Rio de Janeiro precise aportar recursos para cobrir o buraco. Não preciso nem te dizer, né? Não preciso nem te dizer. Você é carioca? Você paga imposto. Você vai pagar conta. Talvez mais do que outras pessoas. Isso afeta as contas públicas e o pagamento de aposentadorias futuras. O Rio Previdência não está sozinho. Pelo menos 18 institutos previdenciários aplicaram em letras financeiras do Master nos últimos anos. E até o momento, não há clareza sobre como essas perdas serão cobertas. São servidores públicos, professores, policiais, que trabalharam décadas e agora estão com esse problema, né? Pode ser que suas aposentadorias sejam comprometidas por decisões de investimento que nem sabiam que estavam sendo tomadas novamente. Se você é um policial, por exemplo, ou aqui no caso, um professor, você tem o desconto na sua folha, né, do seu imposto para sua previdência, que você não tem nem como controlar. Você simplesmente paga aquilo. E você também não tem como controlar o que estão fazendo com o teu dinheiro. Daí os caras tomam um golpe do Banco Master e você que trabalhou sua vida inteira fala, cara, mas eu não tive culpa nenhuma. Só me descontaram o dinheiro e só investiram errado. E agora eu vou correr o risco de perder minha aposentadoria? Sim. Ah, mas e se você não perder sua aposentadoria? Você pode ter certeza que ao longo da sua vida você vai pagar mais imposto, como eu falei no caso aqui do Rio, por exemplo, porque se usar dinheiro público para cobrir isso daí, de qualquer forma é você que tá pagando, cara. E vou te falar uma coisa, tá? O mercado sabia que um banco como o Master, que é um banco pequeno, não dava para ele sair prometendo 140% do CDI. Como assim, cara? Né? Como assim? Só que o seguinte, tem o FGC, irmão. Vende aí, ganha comissão e vê o que dá depois. Claramente, essa porcentagem era sinal de títulos podres, né? Mas por que continuavam indicando esse tipo de produto? Porque havia um seguro, o FGC. E agora, o sistema inteiro paga por isso. Em 22 de janeiro de 2026, o Conselho Monetário Nacional aprovou mudanças nas normas do FGC. Em nota, o fundo informou que as alterações não afetam liquidações recentes. Para quem não foi coberto pelo FGC, resta uma esperança: a recuperação de ativos. Eduardo Félix Bianchini, auditor aposentado pelo Banco Central, é o liquidante responsável. Ele é responsável por sanar as contas de 5 empresas ligadas ao Grupo Master e tenta recuperar o que for possível. O juiz federal da Flórida reconheceu oficialmente a liquidação extrajudicial do Banco Master como processo estrangeiro principal. Isso deu à empresa liquidante, a EFB, poderes para atuar internacionalmente, para rastrear e bloquear ativos, obter registros bancários e financeiros e examinar testemunhas. Mas e para investidores que perderam mais de R$250 mil? E para os fundos de previdência? A fila de credores é longa. As chances de recuperar são baixas. E se recuperar, o processo pode levar anos. E olha só, a máquina de pagamentos do FGC funciona. 1,6 milhão de brasileiros começaram a receber. Mas ela não devolve tudo e não devolve a confiança e a credibilidade. E definitivamente não responde à pergunta que todos querem fazer: como isso foi permitido? Como um banco conseguiu fraudar o sistema por anos, crescer exponencialmente, captar bilhões? Para responder, precisamos olhar para cima, muito acima. Precisamos entrar no Palácio do Planalto. Isso aqui, tema para o próximo vídeo.